Começa agora pela rede CNT de televisão para todo o Brasil, mais uma edição do programa Magnavita. O programa Magnavita está em Brasília, nós estamos no gabinete do nosso ministro do Turismo, Pedro Novaes, deputado Pedro Novaes, que nos recebe nessa primeira entrevista para um programa especial de televisão com o nosso ministro. Ministro, gostaria de inicialmente saudá-lo e falar para o nosso telespectador sobre a sua trajetória pessoal. O senhor é um deputado federal, um deputado com várias legislaturas, teve uma atuação sempre muito forte no nosso parlamento e o senhor foi escolhido pelo seu partido para ocupar um dos ministérios do PMDB. Mas eu gostaria de iniciar falando da trajetória do Pedro Novaes, apresentar ao Brasil o homem público Pedro Novaes. Pedro Novaes é um homem simples, nascido numa cidade do interior do Maranhão, que sempre exerceu uma certa influência onde esteve e onde trabalhou. Para que você tenha uma ideia, fui sempre o primeiro ou segundo aluno em todos os colégios onde estudei. Em todos os locais onde trabalhei, fui sempre um dos 2, 3 primeiros. Sem nenhuma vaidade e sem me esforçar para isso. Porque se eu me esforçasse, eu seria o primeiro, e não o segundo ou terceiro. Agora, a sua carreira profissional é feita dentro de uma instituição que é considerada uma das grandes instituições brasileiras, que é a Receita Federal. O senhor teve uma trajetória, inclusive com atuação e formação no exterior, a serviço da Receita. O senhor chegou a ser superintendente da Receita do Rio de Janeiro e secretário da Fazenda também do seu estado, que é o Maranhão. Gostaria que o senhor falasse primeiro da sua vida na Receita Federal, a sua trajetória dentro dessa instituição que é a Receita Federal Brasileira. Eu me iniciei na área tributária federal através de concurso público e trabalhei inicialmente no Espírito Santo, que para o início de carreira era o estado mais importante. Depois disso fui promovido para vários outros estados e, por último, para o Rio de Janeiro. Lá, eu trabalhei na Secretaria da Receita Federal, que me orgulho de ter ajudado a organizar. Tanto é assim que o senador Francisco Dornelles, de vez em quando, em tom de brincadeira, diz: você fez a Receita Federal, você é culpado por tudo que de bom ou de mal que tem lá. Não é verdade. Eu ajudei a construir a Receita Federal. Por isso, exerci vários cargos importantes lá, de coordenador de planejamento, de coordenador intersetorial, de coordenador geral da assessoria, superintendente no Rio de Janeiro, delegado da Receita Federal e, em razão desse trabalho, fui ser secretário da Fazenda do Maranhão, onde estive em 2 outras oportunidades como secretário. A presidenta Dilma Rousseff teve essa semana, estamos gravando a entrevista, um dia após a nossa eleição do salário mínimo na Câmara, uma demonstração da fidelidade, aquilo que nós já sabíamos, que era o engajamento do PMDB no governo, ou seja, os 77 votos recebidos da bancada do PMDB. Isso representa uma grande afinidade do seu partido com o governo Dilma, foi uma demonstração pública realmente dessa disposição do PMDB em ajudar o governo da presidenta Dilma. Isso também representa uma vitória pessoal do líder do PMDB na Câmara, o deputado Henrique Alves? Com certeza. O deputado Henrique Alves é um dos melhores líderes que o PMDB tem tido ao longo do tempo em que eu estou no PMDB como deputado federal. E a recomendação do líder Eduardo Alves é que nós trabalhemos para que o governo Dilma se enalteça, cresça e seja um dos grandes governos que o Brasil teve nesse período todo. Então, a recomendação dele é nesta linha, e é esta a minha preocupação de trabalho. Eu atendo o PMDB porque fui indicado pelo PMDB, mas, na verdade, eu faço a política dirigida pela presidente Dilma. Sigo as suas diretrizes e as suas orientações, porque o governo é dela e é a ela que eu devo obediência em primeiro lugar.
Ministro, o senhor está à frente de um ministério novo, um ministério foi criado no governo Lula, na pasta do turismo, e os seus cabelos brancos e a sua experiência como gestor têm tido uma leitura do trade turístico, principalmente aqueles que já estão em contato com as primeiras medidas que o senhor tem tomado, como um elemento catalisador, uma pessoa que chegou com a experiência para catalisar e consolidar as vitórias desse ministério ao longo do governo Lula. Eu gostaria que o senhor falasse sobre a sua visão no Ministério do Turismo e sobre essa visão do trade turístico, da sua experiência, como essa bagagem que o senhor traz, principalmente de olhar na lupa, de ter uma gestão, uma visão de gestão aprimorada, mas isso depois do nosso intervalo comercial. Voltamos daqui a pouco, direto de Brasília, com o deputado Pedro Novaes, nosso ministro do Turismo. Voltamos daqui a pouco. E voltamos com o programa Magnavita pela Rede CNT de Televisão, tendo o prazer de conversar com o nosso ministro do Turismo, Pedro Novaes. Nós estamos aqui na sala de reunião do gabinete dele. Muito prazer, ministro, porque é a primeira vez que o senhor recebe um repórter para uma entrevista completa, um programa especial. E eu tive a oportunidade, ministro, de acompanhar os seus primeiros passos ainda como um indicado, quando o senhor disse a uma repórter, uma jovem repórter da Folha de São Paulo, que o senhor confiava na Santíssima Trindade, que era a presidenta Dilma, o Henrique Alves e o Diário Oficial, que o senhor não falaria antes da publicação do seu ato no Diário Oficial. Eu gostaria de puxar a questão dessa responsabilidade de comandar uma das pastas mais importantes do governo, principalmente nesse momento de Copa, Olimpíadas, que é o Ministério do Turismo. Mas é um ministério muito novo. E o senhor traz exatamente nessa gestão, depois do Walfrido, depois da ministra Marta e do Barreto, uma experiência de gestão pública que tem sido lido pelo trade turístico, por parte do trade turístico, como um catalisador, uma pessoa que chega para consolidar com a sua experiência, com o seu cabelo branco, as conquistas desse ministério jovem. Como é que o senhor vê essa sinalização de crédito, de atenção de boa parte do trade turístico a essa experiência que o senhor tem como gestor, como ex-superintendente da Receita, como um deputado com uma atuação muito forte na Comissão de Orçamento, num ministério que depende muito do Parlamento, porque o grande oxigênio do Ministério do Turismo são as emendas, exatamente essa relação com o poder legislativo. Meu amigo Magnavita, o Ministério do Turismo ele atua em várias linhas. Uma delas é atender aos interesses de criar uma estrutura turística no país. O que é feito através de alocação de recursos do Ministério, tanto de emendas parlamentares, quanto das rubricas próprias do Ministério, quanto de recursos obtidos no exterior e no país, dos bancos oficiais, nas linhas de créditos que estão à disposição dos usuários, que contam com o Ministério do Turismo como, de certa forma, um catalisador e impulsionador. Mas o papel mais importante do Ministério do Turismo, me parece, é a parceria que o Ministério tem com o trade turístico e com o Conselho Nacional dos Secretários de Turismo. Sem este tripé, o turismo brasileiro não cresce. Então, é por isso que nós damos importância igual a todos eles. Precisamos das secretarias de turismo dos estados para que sejam uma projeção do Ministério naqueles estados. Precisamos do Conselho Nacional de Turismo para que conosco nos ajudem a implantar as políticas de turismo determinadas pela Presidenta da República. E precisamos de envolver o Ministério do Turismo cada vez mais, de tal forma que melhor utilizemos os recursos que temos à nossa disposição para que o turismo brasileiro cresça, cresça e cresça. Ministro, poucas pessoas sabem da preocupação que o senhor tem em botar, eu refiro sempre esse exemplo, que é a lupa,
que eu acho fundamental para um gestor público ter o profundo domínio e conhecimento do que está fazendo. Agora nós vamos ter uma regulamentação da hotelaria. Eu conversava com um dos seus anjos da guarda, que é o Bento, que é o seu chefe de gabinete, também oriundo da Receita Federal, aliás, um quadro belíssimo que o senhor trouxe aqui para o Ministério, e ele falava da sua preocupação em ir nos detalhes da regulamentação, que vai impactar esse controle de qualidade, vai impactar uma coisa que é fundamental para a Copa, que é a hotelaria. E são poucos os ministros que têm essa visão, essa aguçidade de redigir. Ele falou que na Receita o senhor fazia a mesma coisa, que teve um trabalho, uma legislação também que estava sendo feita, que o secretário-geral um dia mandou publicar como estava, porque o senhor fazia questão de atualizar, e o senhor está fazendo isso no turismo. Como é que foi debruçar sobre a importância de uma regulamentação como essa da hotelaria e também, dentro dessa questão, falar do Plano Nacional de Turismo, também que o senhor já deu ordem, são 120 dias para preparar o novo Plano Nacional de Turismo? É muita coisa para dizer em poucas palavras, mas vamos lá. É o seguinte, o Ministério do Turismo não constrói estádios, não constrói aeroportos, não constrói museus, não constrói parques ambientais, mas ele se aproveita de todos esses instrumentos que existem para promover o turismo. Então, o Ministério ele precisa regulamentar a atividade turística para que esses instrumentos possam produzir os melhores resultados em favor do turismo. Então, nesta linha, nós estamos regulamentando diversas atividades auxiliares do serviço turístico. Por exemplo, agências de viagem, por exemplo, o transporte turístico e, por último, a classificação dos meios de hospedagem. Em todas as partes do mundo, especialmente dos países mais desenvolvidos, é muito respeitada a classificação hoteleira. Isto ainda não é no Brasil, mas vai ser em razão de uma portaria que o Ministério está preparando para classificar os meios de hospedagem. Muito bem, daí o meu cuidado. Eu não estou examinando com lupa, mas eu estou examinando com muito cuidado, primeiro porque eu sou professor de português. Fui, no início da minha vida, professor de português. Então, eu quero que as coisas sejam bem redigidas e não quero que ninguém critique aquilo que eu redijo e que vou assinar. É por isso que eu estou tendo todo o cuidado para que esta portaria seja inteligível por todos, cumprida por todos e respeitada por todos. E vem a experiência do legislador, que sabe que uma portaria como essa passa a ser lei e tem que ser obedecida e tem que ser bem clara, né? Claro, uma portaria, nela estão inseridas inúmeras normas jurídicas e elas têm que ser bem redigidas para que depois não causem problemas, inclusive na Justiça. Plano Nacional de Turismo. Vamos falar do Plano Nacional de Turismo, que também foi uma determinação do senhor para que a equipe comece a trabalhar nesse instrumento que vai nortear os próximos anos do turismo brasileiro. Sei que a presidenta Dilma quer o melhor aproveitamento dos recursos do seu governo. E nada melhor para isso do que planejar as atividades dos órgãos. É por isso que o turismo terá um plano nacional de turismo que nós estamos preparando. Eu quero fazer um plano inovador, no seguinte sentido, que ele contenha metas exequíveis e mensuráveis, objetivos exequíveis e mensuráveis, e aborde todas as atividades inerentes ao turismo e a este Ministério. Está falando uma palavra mágica que são metas, porque até então se falava muito em diretrizes e buscar metas. E é evidente que essas metas são condicionadas à questão de orçamento e a efeitos externos. Mas isso vai ser uma grande inovação para esse plano, trazer um conjunto de metas, mesmo que essas metas sejam condicionadas a uma questão de execução orçamentária. Mas isso já é um grande avanço, não? Sim, as diretrizes eu entendo que elas partem da Presidenta da República. As metas são a transformação daquelas diretrizes, daquelas orientações, daqueles objetivos em ações exequíveis e mensuráveis. Então, nós estamos tentando, por exemplo,
O ano passado, no Brasil entraram 5.900.000 turistas estrangeiros. Então, a partir daí, nós podemos mensurar que em 2011 nós iremos ter 6.500.000 turistas estrangeiros e em 2014, 7, 8, 9, 10 mil, conforme nos possibilitar o orçamento e nos possibilitarem outras condições que nós estamos desenvolvendo. Ministro, eu vou pedir mais um intervalo comercial. Eu quero falar do Rio de Janeiro. O senhor tem dado uma atenção muito especial a uma região turística muito importante do Rio, que é a região da Serrana, da Serra Carioca, principalmente a cidade de Teresópolis, de Nova Friburgo e Petrópolis, que sofreram com as enchentes. O senhor já recebeu aqui os secretários municipais, junto com o Rony de Azarro, que é o secretário estadual de Turismo do Rio de Janeiro, acaba de receber os prefeitos, e o senhor vai pessoalmente a Petrópolis. Eu queria que o senhor falasse sobre essa atenção especial que o Ministério do Turismo está fazendo para a Serra Carioca, mas isso depois do nosso intervalo comercial. E voltamos com o programa Magnavita, para todo o Brasil pela rede CNT de televisão. O programa Magnavita está em Brasília, nós estamos conversando com o Pedro Novaes, o deputado Pedro Novaes, nosso ministro do Turismo. E um ministro que tem tido uma atenção muito especial ao Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro, que vai ser a cidade do Rio, que vai ser sede das Olimpíadas, importante sede da Copa, o Estado, que é um importante foco de investimento do Ministério, mas principalmente, ministro, o senhor foi o primeiro, como colocou o Rony Azarro, que é o secretário de Turismo do Estado do Rio de Janeiro, o senhor foi a primeira autoridade pública a dizer: vou ajudar a Serra Carioca, numa audiência que ele esteve com o senhor, no dia que tinha acontecido, que só se tinha notícia de 56 vítimas. E ali o senhor já estava predispondo a colocar a máquina no Ministério, a ajudar, e o Rony reconheceu isso aqui perante os secretários municipais da Serra Carioca, que estavam presentes aqui nessa sala de reunião. O senhor vai agora a Petrópolis, inclusive a exibição desse programa ocorre 2 dias depois da sua visita a Petrópolis. O senhor recebeu os prefeitos e o senhor colocou a máquina do Ministério à disposição da recuperação da imagem turística dessa importante região. Me fala do que é, nesse momento de crise, ter um Ministério do Turismo presente. Magnavita, realmente nós ficamos muito preocupados com os prejuízos que o turismo iria ter na Serra Carioca, especialmente nas 3 cidades mais atingidas. E tão logo tomamos conhecimento daquilo, nós nos propusemos e fizemos isso, mandamos uma equipe olhar a área, verificar de que forma nós poderíamos ajudar. Falei com o governador, ele falou com os prefeitos e a nossa equipe esteve lá e nós chegamos ao seguinte resultado, que eu vou resumir. A nossa atividade pretende não apenas corrigir ou suplantar o prejuízo que aquelas 3 principais cidades tiveram com as chuvas. Nós pretendemos suplantar aquilo que eles perderam. Quer dizer, faremos algo mais. E para isso nós definimos algumas ações. A primeira delas é um programa de capacitação de pessoas, tanto para aperfeiçoar o conhecimento e o treinamento daqueles que perderam seus empregos, como para que as pessoas daquelas cidades que sofreram prejuízos tenham aptidão maior para conseguirem trabalho local ou até fora daquelas 3 cidades, mas contanto que tenham uma profissão definida. Então, a primeira linha é a capacitação. A segunda linha que nós imaginamos foi um sistema, um conjunto de medidas de promoção do turismo para que o povo brasileiro tome conhecimento de que as cidades estão sendo recuperadas e que o turismo não vai sofrer maiores prejuízos
e maiores soluções de continuidade. Para isso, nós definimos 3 atos principais. Primeiro, a ida a Petrópolis para o lançamento daquilo que é chamado o inventário turístico da cidade. E que será, eu espero, uma bela reunião que nós faremos e isto, com certeza, estará promovendo o turismo na própria cidade. Em seguida, faremos uma feira de turismo em Teresópolis. O Salão de Turismo de Teresópolis. O Salão de Turismo de Teresópolis, você disse muito bem. Que eu pretendo que seja um dos mais importantes salões de turismo do Brasil. E para isso nós estamos envidando esforços e tentando conseguir recursos para este fim. A terceira linha de atividade é nós reconstituirmos alguma coisa da infraestrutura turística que sofreu prejuízo. E, de outro lado, aumentar a infraestrutura turística naquelas 3 cidades. Para isso, nós pedimos aos prefeitos e eles concordaram e estamos pedindo a todos os parlamentares do Rio de Janeiro que nos ajudem alocando parte das suas emendas individuais para aquelas 3 cidades. Estas emendas, eu prometo que terão prioridade dentro daquilo que nós pudermos fazer para empenho e liberação. Agora, ministro, uma pergunta final. Primeiros dias do governo da presidenta Dilma, tem esse impacto horroroso na Serra Carioca, e o senhor, como ser humano, tem a oportunidade de anunciar essas medidas, interagir e com isso, melhorar e salvaguardar negócios e influir na recuperação da vida de milhares de pessoas. Isso dá uma satisfação pessoal ao gestor público, poder ter a caneta, poder ter o diário oficial e poder transformar essas medidas em algo que vai influenciar e que vai resolver um problema tão grave como atingiu a Serra Gaúcha, a Serra Carioca agora? Para mim é um motivo de satisfação pessoal muito grande, porque eu, acostumado a fazer, me sinto feliz em poder fazer e ajudar a fazer. E a atividade do Ministério do Turismo é principalmente esta, ajudar a fazer para que o turismo, que é consequência daquilo que se faz e daquilo que se promove, cresça e apareça, vamos dizer assim. Eu tive a oportunidade de escrever um artigo, logo quando nós nos conhecemos, o senhor ainda estava indicado pelo PMDB, e eu falei que o senhor iria surpreender pela sua experiência administrativa, pela sua visão e, sobretudo, pela honradez de ser um homem de família, que é o Pedro Novaes. Estava aí sua esposa na posse, as suas filhas. Eu queria que o senhor falasse desse momento histórico. O senhor, com a sua idade, uma idade de, como eu falei, cabelo branco, que traz uma experiência para o turismo, o senhor tem a oportunidade de ser um ministro de Estado e de uma presidenta como a presidenta Dilma. Para encerrar, ministro, a satisfação pessoal. Eu gostaria, não um ministro de Estado, mas um homem, não um deputado, mas um homem, Pedro Novaes, falar desse momento histórico que a pessoa vive em ter oportunidade de estar à frente de um ministério e participar de um governo como o da presidenta Dilma. E representar o seu partido, o PMDB, nesse governo. Meu caro Magna Vita, olha, este evento, este acontecimento me causou 2 grandes motivos de satisfação. Principalmente. O primeiro deles foi ter sido indicado pelo meu partido. Você sabe que nos partidos, em geral, as coisas acontecem em razão de demanda. Em geral, os parlamentares pedem isso ou aquilo. Eu, em geral, não peço. Fui indicado numa lista de 6 ou 7 nomes, sem ter pedido. E fui aceito pelo líder do meu partido, pelo presidente do meu partido na época, que era o Michel Temer, pelo presidente do Senado, que é o senador José Sarney, pelo Renan, que é um dos próceres do partido, e pelo líder do Senado, que é atualmente o senador do Rio Grande do Norte, de Rondônia, Raup. Pois bem, isso para mim foi uma honra muito grande.
Eu fui membro da Comissão de Orçamento por 13 vezes, mas eu duvido que alguém tenha dito que eu tenha pedido ou imposto ser presidente ser membro daquela comissão. Nunca pedi, nem cavei para ser. Então, a mesma coisa aconteceu nessa indicação. A minha maior satisfação, entretanto, foi ter tido o meu nome acolhido pela presidenta Dilma, que aceitou a indicação do partido, me convidou e, afinal, me nomeou. É uma honra poder trabalhar com ela, principalmente porque eu sei do seu interesse em fazer com que o Brasil seja um país do primeiríssimo mundo ao fim do seu governo. E principalmente a grande afinidade técnica que o senhor tem com relação aos números, o respeito aos números, que é algo que é cultuado pela presidenta Dilma. Essa afinidade, eu acho, vai dar no futuro um ingrediente de sucesso. Ô, ministro, eu queria agradecer muito a sua participação no nosso programa. Nós estamos aí tendo imagens da sua posse, inclusive com a presença do Sarney, a presença do Michel Temer, vice-presidente da República, o PMDB em peso prestigiando a sua solenidade de posse. E eu quero franquear, então, para aqueles que trabalham com turismo, aqueles que trabalham com a nossa atividade, e principalmente aqueles que esperam do Ministério do Turismo, uma mensagem final do senhor para encerrar esse programa. Para encerrar, Magna Vida, tenho que agradecer a você que tomou a iniciativa de me convidar para, em boa hora, falar aos telespectadores do CNT e dizer que aqui no Ministério do Turismo eu sou um soldado para desempenhar aquelas funções que, por lei, me são atribuídas e, por determinação da presidenta Dilma, me forem demandadas. Muito obrigado. Obrigado. Parabéns e chegamos ao final de mais um programa Magna Vida pela Rede CNT para todo o Brasil.